Você sabia? Embora não seja um personagem jogável, Diddy Kong está em Mario Kart 64, ele pode ser visto olhando atentamente para o ônibus em Toad Turnpike dirigindo o veículo. Isso não é o único segredo em torno de Mario Kart 64. Nos estágios iniciais do jogo, o diretor de desenvolvimento Hideki Kono comprou alguns carros de controle remoto para fins de teste. Após pesquisar suas mecânicas e física, sua equipe fez um protótipo de Mario Kart baseado em uma simulação de computador do carrinho, mas o protótipo acabou ficando muito realista a ponto de não ser realmente divertido. Eles até fizeram algumas crianças experimentarem, mas as crianças acharam totalmente impossível de jogar. Como resultado, a física realista foi reduzida e muito pouco da física do carrinho de controle remoto acabou no jogo final. Mais tarde no desenvolvimento, um novo protótipo de Mario Kart 64 foi exibido no mundo espacial da Nintendo em 1995 no Japão. Nesta fase de desenvolvimento, o jogo se chamava Super Mario Kart R, com o R representando renderizado, porque os gráficos são renderizados. O protótipo apresentava vários sistemas diferentes em relação ao Mario Kart 64 e até tinha uma música que nunca foi usada no jogo final. Super Mario Kart R também incluía Kamek the Magic Koopa como um dos 8 corredores. Kamek foi o principal antagonista em Yoshi's Island, a sequência imensamente popular de Super Mario World, enquanto que lançou apenas alguns meses antes do mundo espacial, então fazia todo o sentido que o Kamek aparecesse ao lado de Bowser e Wario como vilões, mas um sequestrador acabou sendo substituído por outro quando foi substituído no jogo final com Donkey Kong, o gorila vingativo que sequestrou a namorada de Mario. Super Mario Kart R também fez uso da pena do Super Mario Kart original do Super Nintendo. Depois de ser cortado durante o desenvolvimento, a pena não reapareceu na série até Mario Kart 8 Deluxe 20 anos depois. Além de multijogador horizontal em tela dividida, o protótipo também permitia divisão vertical. Essa opção também foi cortada durante o desenvolvimento, mas ainda está oculta dentro dos dados internos do Mario Kart 64 Beta. Você pode até desbloqueá-lo e dar uma volta nele com um Game Shark e este código. O processo de desenvolvimento foi longo e árduo e os desenvolvedores até sofreram uma falha de HD em um ponto, apagando partes do seu trabalho, mas de acordo com o designer de personagem Tomoaki Kurumi, o acidente foi na verdade uma benção disfarçada. Os modelos na tela de seleção de personagens eram originalmente estáticos, incapazes de se mover ou piscar, mas o acidente excluiu todos aqueles modelos e sem esperança de recuperação. Então os desenvolvedores tiveram que fazer novos modelos, desta vez dando-lhes uma animação, um toque extra originalmente não iria estar no jogo. Um ano após o mundo espacial 95 e após um atraso de 8 meses, Mario Kart 64 finalmente lançou no Japão em dezembro de 1996. Havia alguns detalhes na versão japonesa que foram alterados no jogo internacional lançamento, com uma diferença já na tela de título. Em todas as outras regiões, Mario é o locutor do jogo, mas no Japão este papel foi interpretado pelo ator havaiano e apresentador de rádio John Ulaton. John nos disse que a Nintendo o contratou para dar voz ao locutor no Wave Race 64, então após a gravação terminar, eles deslizaram um pedaço de papel na frente dele sem explicação, pedindo para gravar um pouco mais. Acabou que aquele pedaço de papel misterioso eram as falas para Mario Kart 64. O agente de John estava muito bravo, mas ele nunca foi pago pelo papel e a Nintendo até soletrou seu nome errado nos créditos do jogo. 5 anos depois, essa mesma gravação foi reciclada em todo o mundo em Mario Kart Super Circuit, mesmo na versão em inglês, sem creditar John em nada. Na verdade, ele nem sabia que sua voz era usada em Super Circuit até nós contarmos. Luigi foi dublado por pelo menos 7 diferentes atores em comerciais e programas de televisão nos anos 80 e 90, mas Mario Kart 64 foi a primeira vez Luigi já falou em um videogame. Nós falamos sobre Julian Bartok antes, ele é o cara que deu aos 251 primeiros Pokémon seus nomes franceses. Alguns anos antes disso, no entanto, Julian estava traduzindo Super Mario 64 para francês na sede da Nintendo. Durante um intervalo ele estava jogando Magic the Gathering com um programador de Mario Kart. Uma coisa levou a outra e Julian foi convidado a testar o protótipo. Neste momento Toad ainda não tinha voz, então Julian se voluntariou para a função gratuitamente. O diretor de som de longa data da Nintendo, Koji Kondo, gerenciou a gravação de Julian, mas depois disse a Julian que ele realmente não soava como ele imaginava a voz do Toad, mas ele soava como Luigi, então Julian acabou dando voz ao Luigi em vez disso. Wario também nunca tinha sido dublado em videogame antes, então Kondo trouxe o amigo de Julian,
Thomas Spindler, um dos tradutores alemães da Nintendo. De acordo com Thomas, Wario foi originalmente concebido como um alemão, não um italiano, é porque a Nintendo trouxe um alemão para dar sua voz a ele, e porque Wario fala alemão até na versão japonesa de Mario Kart 64. Ele diz "Sou em Mystic", traduzindo para o português é como a droga. Quando o jogo foi localizado para lançamento internacional, a maioria das vozes dos personagens foram substituídas, incluindo o locutor, Luigi Wario, dublador de longa data de Mario. Charles Martinet assumiu os 3 papéis, mas as gravações originais japonesas acabaram sendo recicladas tanto para versões japonesas e internacionais de Mario Kart Super Circuit, bem como Mario Party. Quando Charles Martin regravou as vozes para Mario Kart 64, Wario foi renomeado como um italiano em vez de um alemão. Perguntamos a Charles se ele sabia alguma coisa sobre Wario originalmente ser alemão, se talvez fosse decisão dele de mudar o sotaque como se ele fez com o sotaque de Mario alguns anos antes de Brooklyn para italiano. Charles disse que nunca ouvi sobre Wario ser alemão, então parece que a mudança para o italiano foi provavelmente o resultado de um descuido por parte da equipe de localização, que deram a Charles o script sem quaisquer notas sobre um sotaque alemão, então ele naturalmente assumiu que era para usar um sotaque italiano, assim como ele já havia feito para Mario e Luigi. Wario permaneceu italiano desde então, mas curiosamente em Mario Strikers Charge Wario recebeu uma canção tradicional alemã como tema musical. No entanto, não está claro se isso foi uma referência intencional à sua origem alemã ou apenas uma estranha coincidência. A maioria dos outdoors dos jogos também foram alterados, presumivelmente, para evitar questões de marca no exterior. Na versão japonesa, os outdoors eram todos paródias de patrocinadores da Fórmula 1, como um outdoor de Mario imitando o logo do cigarro Marlboro, mas internacionalmente a referência de Marlboro foi cortada. Em vez disso, os sinais apenas dizem Mario Star. Do mesmo jeito, paródias da empresa petrolífera italiana Luigip, marca de óleo de motor Mobil 1 e posto de gasolina Union 76 também foram alteradas. Um outdoor da Goodyear também foi revisto e tinha sido ainda mais uma imitação em Super Mario Kart R, onde o sinal originalmente dizia "bom ouvido". Quando Mario Kart 64 foi relançado no IQ exclusivo da China em 2003, o jogo recebeu arte da caixa novinha em folha. O nome do jogo também mudou para apenas Mario Kart, desde já que o Nintendo 64 nunca lançou na China e nem o jogo original Mario Kart no Super Nintendo. A versão IQ tinha algumas diferenças também. Os outdoors foram todos traduzidos para o chinês e o outdoor de tiro foi alterado para um anúncio de IQ. A Copa Especial também foi renomeada para IQ Cup. Mario Kart 64S pistas de corrida tem mais atalhos ocultos do que qualquer outro Mario Kart, bem como os atalhos comuns. Todos menos 5 das 16 pistas do jogo têm atalhos que a Nintendo nunca pretendeu, o que speedrunners chamam de skip. Exemplos comuns disso são pular o muro no estádio Wide ou um dos saltos voadores no Rainbow Road. De nossa busca por segredos, falamos com Beck, a PNI, o recordista de Mario Kart 64.150 cm3. De acordo com a PNI, a versão japonesa contém um salto não possível na versão internacional. Em Luigi Raceway você pode se acertar com cascos para saltar sobre uma parede e pular cerca de 90% da corrida, mas há 3 fases em Mario Kart 64 com truques que nem Abney consegue fazer. Skips que são praticamente impossíveis para humanos, mas outro speedrunner, Andrew Ederton, gastou 7 anos aperfeiçoando uma speedrun assistida que poderia fez-los completa todas as 16 corridas em apenas 18,5. Abney é o mais rápido do mundo, mas ele nunca será capaz de derrotar as máquinas que o derrotam por mais de 7 minutos. Escondidos dentro dos dados de Mario Kart 64 há uma função que permite alterar os valores de Y para cada estágio. Em outras palavras, você pode fazer trilhas mais íngremes ou planas, um pouco ou muito, incluindo todas as encostas, paredes e rampas. Você pode até inverter a fase, então você essencialmente corre de cabeça para baixo. É possível que os desenvolvedores criaram essa mecânica apenas para testar e fins de depuração, mas considerando o fato que está bem ao lado da flag para o modo espelho na memória dos jogos, os desenvolvedores podem ter pretendido dimensionamento como um modo extra desbloqueável. Independentemente de sua intenção, a mecânica ainda está escondida dentro do jogo e você pode tentar você mesmo com alguns códigos de Game Shark que adicionamos à descrição deste vídeo. Também tinha um modo sem item descartado durante o desenvolvimento. Em uma tentativa de atrair fãs de F-Zero, tiveram a opção de jogar sem itens, que permite competição onde os carrinhos se amontoavam na volta final, vencendo um ao outro por frações de segundo. Grupos de teste preferiram muito o jogo com itens, então os desenvolvedores apenas cortaram o modo sem item completamente.
De acordo com Tadashi Tsukiyama, que projetou a maior parte das pistas de Mario Kart 64, algumas foram cortadas durante o desenvolvimento, uma que era uma grande garagem de carros onde você começaria no andar de baixo e correria até o topo, essencialmente correndo em círculos, mas em uma trajetória ascendente. Esta foi a ideia do Tadashi para uma localização realista, mas todas as constantes curvas fez algumas pessoas passarem mal. Então eles cortaram também. Havia uma pista que acontecia em uma cidade enorme com uma lagoa e até um castelo onde os jogadores correriam em torno de diferentes tipos de casas e edifícios, mas Tadashi disse que a pista demorava muito, então a cidade foi cortada. Se você tem gostado dos vídeos, já curte, se inscreve e se quiser apoiar com qualquer valor, o link está na descrição. Até mais!